Você já parou para pensar no que acontece quando a vida perfeita que todo mundo vê é só uma mentira bem contada? Cara, hoje eu vou te contar uma história que parece roteiro de novela, mas é real. É sobre uma noite em que tudo desmoronou. Uma festa de gala, um beijo escandaloso e uma esposa grávida que decidiu que não ia mais engolir sapo. Sabe aquele momento em que você percebe que subestimou completamente alguém? Foi exatamente isso que aconteceu com um bilionário chamado Alistair Finn. E olha, a reviravolta foi tão brutal que até hoje as pessoas comentam sobre o que rolou naquela noite. Então respira fundo aí, porque essa história tem traição, poder, vingança e uma lição sobre nunca subestimar uma mulher quieta. Vamos lá? O salão do Hotel Center Regis em Nova York estava perfeito demais. Sabe aquele tipo de lugar onde até o ar parece caro? Pois é. Tinha orquídeas brancas por todo lado, lustres de cristal que pareciam lágrimas congeladas brilhando no teto. Era tal da Gala Crystal Legacy, aquele evento que todo mundo rico e poderoso de Nova York faz questão de aparecer. E no centro de tudo isso estava ele, Alistair Finn. 40 e poucos anos, dono de uma empresa gigantesca de tecnologia, a Finn Dynamics. O cara era tipo aqueles tubarões dos negócios que você vê em filme, sorrisão charmoso, aperto de mão firme, terno sob medida. Todo mundo queria tirar foto com ele, fazer negócio com ele, ser ele. Sentada numa mesa privilegiada, bem perto da pista de dança, estava Eleanor, a esposa dele. Mas todo mundo chamava ela de Eli. E cara, ela estava grávida de 7 meses. A barriguinha já bem saliente, a mão dela descansando ali com aquele carinho de mãe, sabe? Ela usava um vestido verde esmeralda lindo, que abraçava as curvas que a gravidez tinha dado ao corpo dela. Eli observava o marido circular pela festa. Ele era magnético, não tinha como negar. Mas ultimamente alguma coisa estava estranha. Aquelas coisinhas pequenas que você tenta ignorar mas que ficam martelando na sua cabeça. Ligações tarde da noite que ele atendia trancado no escritório. Um perfume diferente que às vezes grudava na camisa dele. A forma como ele hesitava por uma fração de segundo antes de largar o celular quando ela entrava na sala. Quando ela tocava no assunto, ele ria. Aquele riso gostoso, reconfortante. Amor, ele dizia beijando a testa dela. Paranoia de grávida. É até fofo. A única mulher na minha cabeça é você. E esse garoto aqui, claro. E ele colocava a mão na barriga dela. Mas naquela noite a tal da paranoia estava com os 2 pés bem fincados na realidade. Eli viu ela do outro lado do salão. Uma mulher de vestido vermelho tão ousado que era praticamente uma declaração de guerra. O tecido colado num corpo todo curvas estratégicas e ângulos afiados. Cabelo preto e liso que brilhava feito espelho. E aquele sorriso afiado enquanto ela conversava com o senador. Cassandra Thorne, vice-presidente de comunicações estratégicas de uma empresa rival. Eli conhecia ela de nome, brilhante, sem escrúpulos, o tipo de mulher que entra numa sala e todos param para olhar. Ela tinha visto Alistair com a Cassandra uma vez, num almoço de negócios há um mês. Mal necessário, ele tinha dito. Mas Eli tinha visto como a Cassandra tinha se inclinado para frente, a mão dela pousando no antebraço dele por um segundo a mais do que o normal. E tinha visto que Alistair não tinha se afastado. Agora, os olhos das duas se encontraram através do salão lotado. E por um instante, Cassandra sorriu. Um sorrisinho de canto de boca que dizia, eu sei de algo que você não sabe. Um arrepio gelado desceu pela espinha de Eli. Ele é maravilhoso, não é? Uma voz ao lado dela a fez pular. Era Beatrice Vanderamp, uma senhora da sociedade com um rosto que era um testemunho dos milagres da cirurgia plástica moderna. É sim, Eli concordou, forçando um sorriso. E você, querida, está radiante. Absolutamente radiante. Beatrice falou, mas os olhos dela estavam grudados em Alistair. Nesse momento, o mestre de cerimônia subiu ao palco. Aquela voz grave e pomposa ecoou pelo sistema de som. Um homem cuja visão só é superada pela sua generosidade. Por favor, recebam o ganhador do Prêmio Crystal Legacy deste ano, o fundador e CEO da Finn Dynamics, o Sr. Alistair Finn. A sala explodiu em aplausos. Alistair, com aquela humildade ensaiada e ao mesmo tempo poderosa, subiu os degraus até o palco. Cumprimentou todo mundo, aceitou o prêmio, e se posicionou diante do microfone. As luzes baixaram um pouco, focando um holofote branco intenso nele. Ele estava magnífico. Falou sobre inovação, sobre responsabilidade, sobre o futuro. Falou sobre criar um legado. E quando ele disse essa palavra, legado, os olhos dele encontraram os de Eli na multidão. Ele sorriu.
Um sorriso genuíno, caloroso, que por um momento fez aquela sensação ruim no estômago dela desaparecer. Ele estava falando sobre eles. Sobre o filho. Sobre o futuro da família. Este legado, Alistair disse, a voz carregada de emoção, não é só meu. Ele foi construído na base de uma parceria com minha esposa brilhante e linda, Eleanor. Ele gesticulou na direção dela. Os aplausos aumentaram. Eli sentiu o rosto esquentar de orgulho e alívio. Ela estava sendo boba. Paranoia de grávida mesmo. Alistair estava terminando o discurso. Então eu agradeço por essa honra incrível. É um lembrete de que o que construímos não é para nós mesmos, mas para gerações que virão depois. E então, aconteceu. Um borrão vermelho se moveu do lado do palco. Era Cassandra Thorne. Ela andava com aquela graça tranquila de predador, direto em direção ao círculo de luz. Algumas pessoas murmuraram, achando que ela fazia parte da apresentação, que talvez estivesse trazendo prêmio físico para ele. Alistair pareceu confuso por um momento. O discurso dele vacilou. Ela não parou até estar bem na frente dele. A sala inteira prendeu a respiração. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo clique das câmeras de alguns jornalistas. Com um sorriso devastadoramente confiante, Cassandra ergueu as mãos. Não com um prêmio. Ela fez questão de arrumar a gravata dele, que já estava perfeitamente arrumada, os dedos dela roçando o peito dele. Ela se inclinou e sussurrou algo que só ele podia ouvir. O rosto de Alistair ficou rígido. Então ela ficou na ponta dos pés, segurou o rosto dele com as duas mãos, e o beijou. Não foi um beijinho no rosto. Foi um beijo profundo, possessivo, daqueles que roubam a alma da pessoa. Ali mesmo no palco. Sob aquele holofote cegante. Na frente de 500 das pessoas mais influentes de Nova York. Na frente da esposa dele. Os flashes das câmeras explodiram numa frenesi violenta de luz estroboscópica, capturando cada segundo condenado. Aquela sensação ruim no estômago de Eli tinha ido embora. No lugar dela, um dragão de gelo e fogo se desenrolou. O tempo pareceu distorcer. Esticar e estalar de volta feito elástico barato. O beijo terminou, mas a imagem estava gravada a ferro e fogo na mente de Eli. Os lábios vermelhos de Cassandra se afastando dos lábios do marido dela. Um fio fino e brilhante de saliva conectando os dois por um instante horrível antes de se romper. Alistair a empurrou para longe. Foi uma reação atrapalhada, atrasada. O movimento de um homem cujo cérebro estava tentando processar uma catástrofe. O rosto dele era uma máscara de choque e pânico absoluto. Ele olhou para a plateia, os olhos arregalados, desesperados, procurando. E encontraram Eli. O pedido de desculpas, o terror, a súplica, estava tudo ali. Mas era tarde demais. A traição tinha sido transmitida em alta definição. Cassandra, porém, era a imagem da vitória serena. Ela deu um passo para trás. A expressão dela não era de uma amante desprezada, mas de uma CEO que tinha acabado de executar com sucesso uma aquisição hostil. Ela deu um aceno mínimo, quase imperceptível, para alguém na multidão. Depois se virou e saiu do palco com a mesma graça tranquila com que tinha chegado, deixando Alistair sozinho no holofote, com os destroços fumegantes da vida dele. Um suspiro coletivo percorreu o salão, seguido por um burburinho frenético. Celulares foram sacados. Gravando. Os sussurros viraram especulação audível. Beatrice, do lado de Eli, parecia que tinha visto um fantasma. Eli não sentiu nada. E depois sentiu tudo. Não foi aquela tristeza esmagadora e lenta que ela poderia ter esperado. Foi uma reação química. Uma alquimia violenta no sangue dela. O choque congelou o coração dela num flash. E então uma onda de raiva incandescente, pura e limpa como um laser, derreteu tudo. O bebê dentro dela deu um chute súbito e forte. Como se concordasse. Isso não vai ficar assim. A visão de Eli se estreitou. As centenas de rostos boquiabertos ficaram embaçados na periferia. Só restavam 3 pontos de foco no universo dela. O homem no palco, o vestido vermelho desaparecendo nos bastidores e o microfone prateado e elegante no púlpito. Ainda ligado. Ainda esperando. Alistair começou a gaguejar, tentando salvar alguma coisa. Senhoras e senhores, por favor. Foi um mal-entendido, eu. Mas ninguém estava ouvindo ele. Estavam todos olhando para ela. Eli empurrou a cadeira para trás. As pernas da cadeira rasparam alto contra o chão polido. O som cortou o barulho. Ela se levantou. Seus movimentos não eram frenéticos ou histéricos. Eram deliberados. Cheios de uma calma pretonatural que era muito mais aterrorizante do que qualquer explosão. Ela colocou o guardanapo cuidadosamente sobre a mesa.
Eli, não. Alistair implorou do palco, a voz rachando. O microfone amplificava seu desespero patético. Ela o ignorou. O olhar dela estava fixo no palco. Ela começou a andar. A multidão se abriu para ela como mar vermelho. Os sussurros morreram. Os cliques das câmeras pausaram. Todos os olhos na sala seguiram a mulher grávida no vestido verde esmeralda enquanto ela caminhava. Não pro lado do marido, para fazer o papel da esposa solidária e humilhada. Direto em direção ao púlpito. Um coordenador do evento, um cara estressado com uma prancheta, se moveu para interceptá-la. Senhora Finn, talvez devêssemos. Eli nem olhou para ele. Ela simplesmente ergueu uma mão. Um gesto de dispensa real que o parou no ato. Ela chegou ao palco e subiu os degraus. Os saltos dela clicando num ritmo firme e resoluto. Ela passou por Alistair como se ele fosse um móvel. Os olhos dela nunca reconhecendo a existência dele. Ela chegou ao púlpito. A mão dela, firme e segura, envolveu o metal frio do microfone. Ela o levantou do suporte. Sentiu o peso dele. O poder dele. Ela segurava o silêncio da sala na palma da mão. Levou o microfone aos lábios. A voz dela, quando falou, não foi um grito ou um soluço. Foi clara, medida, e ressoou com o frio ártico que pareceu baixar a temperatura da sala em 20 graus. Boa noite. Ela começou, a voz carregando até cada canto do vasto salão. Por favor, não parem suas conversas por minha causa. Tenho certeza de que elas ficaram subitamente muito mais interessantes. Uma risada nervosa atravessou a multidão. Meu marido, Alistair, estava falando sobre legado. Eli continuou, os olhos dela varrendo a sala, fazendo contato com o rosto atônito após o outro. É uma palavra da qual ele gosta muito. Construir um legado. Deixar um legado. O legado Finn. Ela fez uma pausa, deixando a palavra pairar no ar. E eu gostaria de agradecer a senhorita Thorne, ela disse, a voz pingando com uma educação venenosa, por sua demonstração muito pública esta noite. Ela nos deu a todos um entendimento cristalino do tipo de legado que Alistair está realmente construindo. Um baseado em decepção, desrespeito e lapsos espetaculares de julgamento. A sala estava tão quieta que dava para ouvir o gelo derretendo nos copos d'água. Mas tem um detalhe pequeno sobre nossa parceria. Sobre a fundação da Finn Dynamics que Alistair parece ter esquecido na busca por outros ativos. O olhar de Eli agora era uma força física, pregando as pessoas mais poderosas da cidade em suas cadeiras. Quando nos casamos, meu pai, Robert Vance, um homem que a maioria de vocês conhecia como o primeiro e mais significativo mentor de Alistair, não me deu apenas sua bênção. Ele me deu toda a participação dele nesta empresa. Colocou num fundo familiar do qual eu sou a única acionista principal. Um fundo que, desde o dia do nosso casamento, detém 48% de participação controladora na Finn Dynamics. Uma série de suspiros audíveis varreu a sala. Membros do conselho numa mesa perto da frente trocaram olhares de pânico. O rosto de Alistair tinha ido de pálido a um branco fantasmagórico e sem vida. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela pela primeira vez. E viu não sua esposa gentil e amorosa, mas uma estranha. Uma rainha. Uma juíza. Foi um presente de casamento, Eli disse, um sorriso cruel e lindo brincando em seus lábios. Uma rede de segurança, meu pai sempre dizia, para proteger seus investimentos. Parece que ele foi mais sábio do que qualquer um de nós imaginava. Ela respirou fundo, a mão descansando mais uma vez na barriga. Alistair falou sobre as gerações que virão. E ele está certo. Eu estou trazendo a próxima geração da família Vance, os acionistas majoritários desta empresa, ao mundo em 8 semanas. E não vou permitir que o legado do meu filho, o legado do meu pai, seja manchado por esse tipo de escândalo sórdido e patético. Os olhos dela finalmente se fixaram no marido. O gelo no olhar dela era suficiente para dar hipotermia no homem. Então, com efeito imediato, estarei exercendo meus direitos completos como acionista controladora. Convocarei uma reunião emergencial do conselho amanhã de manhã para discutir a futura liderança desta empresa. E a partir deste momento, considerem este meu anúncio oficial de que estarei entrando com pedido de divórcio. Ela olhou para o público atônito uma última vez. Obrigada pelo seu tempo. E aproveitem o salmão. Com isso, ela soltou o microfone. Ele não caiu com estrondo. Caiu com um baque pesado e definitivo. O som ecoando pela sala silenciosa como um tiro. O som de um fim. E de um começo. Eli se virou e, sem olhar para trás para o homem que ela tinha acabado de castrar publicamente, ela saiu do palco.
através da multidão dividida, e para fora do grande salão, a cabeça erguida, deixando um caos absoluto em seu rastro. As portas do St. Regis se fecharam atrás de Ellie, abafando a explosão de barulho que ela havia detonado. O ar frio da noite bateu no rosto dela. Um choque bem-vindo depois da atmosfera sufocante da gala. Por um momento, ela se apoiou na pedra fria do prédio. A adrenalina que tinha impulsionado pelos últimos 10 minutos começando a diminuir, deixando o vazio vasto e oco no lugar dela. O dragão da raiva estava saciado por enquanto, substituído por um tremor sísmico e profundo de luto. O casamento dela tinha acabado. O homem que ela amava, ou o homem que ela pensava que amava, era um fantasma. Um porteiro correu até ela. Senhora Finn, a senhora está bem? Devo chamar seu carro? Sim, obrigada, Daniel, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Ela não ia desmoronar numa calçada de Manhattan. O Bentley preto ronronou até a calçada. Quando ela entrou, seu celular, que ela tinha deixado na mesa, começou a gritar. Era Alistair. Ela olhou pro nome dele na tela. Um nome que uma vez tinha feito o coração dela pular. E sentiu uma onda de náusea. Ela recusou a chamada. Ele ligou de novo. Recusado. Uma mensagem de texto apareceu. Ellie, por favor. Precisamos conversar. Não foi o que pareceu. Ela riu. Um som curto, amargo e sem humor. Não foi o que pareceu? Foi exatamente o que pareceu. Um ato público e flagrante de infidelidade. Ela desligou o telefone e o jogou na bolsa como se estivesse contaminado. A viagem até o apartamento da Quinta Avenida, a casa que ela tinha decorado com tanto carinho, parecia uma jornada para uma terra estrangeira. Cada ponto de referência, cada esquina familiar parecia zombar dela com memórias de uma vida que agora era mentira. De volta ao St. Regis, Alistair Finn estava no inferno. No momento em que Ellie saiu, a sala explodiu. Repórteres que tinham sido isolados por cordas de veludo as romperam, gritando perguntas, as câmeras piscando no rosto dele. Senhor Finn, é verdade que sua esposa controla a empresa? Um comentário sobre o caso, senhor. O que isso vai fazer com o preço das suas ações? Os membros do conselho, um bando de homens de cara fechada em smokings, o cercaram. Alistair, que diabos foi isso? Exigiu Marcus Thorne, o presidente. Sem parentesco com Cassandra, um fato que era de pouco consolo agora. Um fundo de 48%. Porque nunca fomos informados das especificidades deste acordo. Foi simbólico. Alistair engasgou, passando a mão pelo cabelo. Uma coisa de família. Eu nunca pensei que ela usaria. Ele nem conseguia terminar a frase. Ele tinha subestimado ela. Tinha confundido a graça tranquila dela com fraqueza. O amor dela com maleabilidade. Foi o único erro de cálculo mais grave da vida dele. Ele viu Cassandra sendo encurralada pela segurança perto de uma saída. Ela parecia frenética. A compostura triunfante e despedaçada. Não foi assim que deveria ter acontecido. Uma briga pública. Um divórcio bagunçado. Talvez uma pequena queda nas ações. Esse era o plano. Não isso. Não uma execução pública onde a esposa da vítima tomou a guilhotina. Os olhos dele se encontraram. E na expressão apavorada dela, ele não viu uma amante apaixonada, mas uma cúmplice na própria destruição dele. Ele se virou, enojado. Quando Alistair finalmente chegou em casa, horas depois, a tempestade tinha estourado online. Confronto da Gala Finn era o tópico número 1 de tendências no mundo todo. Sites de notícias tinham o vídeo do beijo e do discurso de Ellie num loop contínuo. Analistas financeiros previam um banho de sangue quando os mercados abrissem. A Finn Dynamics, o titã da indústria, estava subitamente vulnerável. Sangrando. E os tubarões começavam a sentir o cheiro. Ele encontrou o apartamento escuro e silencioso. Metade das roupas de Ellie tinha sumido do closet. A caixa de joias dela estava vazia. Uma foto emoldurada deles no dia do casamento estava virada de cara para baixo na mesinha de cabeceira dela. Era uma declaração mais final que qualquer palavra falada. Ele desabou na cama. A realidade da perda dele caindo sobre ele como um martelo. Não era só a empresa. Era Ellie. O calor que ela trazia para a vida dele. O jeito que ela conseguia deflacionar o ego dele com uma única piada espirituosa. A alegria quieta no rosto dela quando tinha contado que estava grávida. Ele tinha estilhaçado tudo. Por uma emoção barata. Pela intoxicante vaidade de ser desejado por uma mulher como Cassandra Thorne. Enquanto isso, Ellie não estava na casa da mãe, como Alistair poderia ter presumido. Ela estava numa suíte no Carlyle. Um lugar de discrição tranquila e sofisticação do velho mundo.
A primeira pessoa que ela ligou não foi a mãe. Foi o advogado do pai, um homem astuto de 70 anos chamado Samuel Blackwood. Samuel, é Eleanor Finn. Eli, ele disse, a voz instantaneamente alerta. Vi as notícias. Você está bem? Estou ótima, Samuel. Na verdade, nunca estive com a cabeça tão clara. Preciso que você reúna nossa equipe jurídica. E preciso que você pegue cada documento relacionado ao fundo familiar Vance. Cada cláusula, cada estatuto. Quero saber exatamente que tipo de poder estou segurando. Eu os tenho aqui mesmo, Samuel disse, uma nota de satisfação na voz. Seu pai era um homem brilhante, Eli. Ele sempre disse que a ambição de Alistair era um foguete, mas ele queria ter certeza de que você segurava os códigos de lançamento. O fundo te dá mais do que apenas poder de voto. Você tem o direito de vetar qualquer fusão ou aquisição, de aprovar quaisquer novas nomeações do conselho. E, mais criticamente, de convocar um voto de desconfiança no CEO por ações prejudiciais à reputação e estabilidade financeira da empresa. Eli sentiu um sorriso sombrio tocar seus lábios. Ações prejudiciais à reputação da empresa. Seu pai tinha visto isso vindo. Ele conhecia Alistair, talvez melhor do que ela jamais conhecera. Isso não era apenas uma rede de segurança. Era uma arma. A segunda reviravolta estava se desdobrando. Uma história enterrada em documentos legais antigos e na sabedoria silenciosa de um homem morto. Robert Vance não tinha sido apenas o mentor de Alistair. Ele tinha sido seu parceiro silencioso, fornecendo o capital inicial e as conexões cruciais iniciais que tiraram a Finn Dynamics do chão. Alistair tinha reescrito a história, se apresentando como um gênio solitário e autodidata. O fundo não era um presente. Era uma reclamação. Era Robert Vance garantindo que sua filha sempre seguraria as rédeas do império que ele ajudou a construir. Enquanto Eli e Samuel planejavam sua estratégia, outra reunião estava acontecendo num escritório minimalista e elegante com vista para o Central Park. Cassandra Thorne estava diante de Julian Croft, o CEO de uma empresa rival de tecnologia, a Eteria. Croft era um homem com um sorriso reptiliano e olhos que eram frios e mortos. Esse não era o plano, Cassandra. Ele sibilou, jogando um tablet na mesa dele. A tela mostrava um artigo. O Império de Eleanor, a mulher que agora controla a Finn Dynamics. O objetivo era desestabilizá-lo, torná-lo um pária, para que pudéssemos iniciar uma oferta de aquisição quando as ações despencassem. Croft cuspiu. O objetivo não era transformar a mulherzinha quieta dele na Joana Dark. Você deveria criar um passivo, não uma rainha mártir. Eu não sabia sobre o fundo, Cassandra insistiu, a voz tremendo levemente. O poder que ela pensava estar agarrando tinha evaporado. Ninguém sabia. Ele me disse que ela era nada. Apenas um acessório. Bem, você estava errada. E seu erro pode ter me custado bilhões, Croft disse, a voz perigosamente baixa. Sua utilidade chegou ao fim. Cai fora. Cassandra o encarou, horrorizada. A posição sênior. A recompensa, o poder, estava tudo evaporando. Ela tinha acendido um fósforo na vida de Alistair Finn. E agora estava sendo queimada pelo mesmo fogo. Ela tinha sido um peão num jogo muito maior do que jamais imaginara. E tinha acabado de ser sacrificada. O sol nasceu sobre a cidade de Nova York, lançando longas sombras. Para Alistair, era o amanhecer de um pesadelo. Para Cassandra, o início da queda dela. Mas para Eleanor Vance Finn, sentada em sua suíte no Carlisle com uma equipe de advogados e uma cafeteira cheia de café preto forte, era o amanhecer do seu reinado. A batalha tinha apenas começado. Os dias que seguiram a gala foram uma educação brutal para Alistair Finn. As ações da Finn Dynamics não apenas caíram. Despencaram. Caíram quase 40% em 72 horas, eliminando bilhões em valor de mercado. O mundo financeiro, que uma vez adorava seu toque de Midas, agora o tratava como um leproso. Ele estava preso numa jaula dourada de sua própria criação. O apartamento parecia menos uma casa e mais uma prisão. Suas tentativas de contatar Eli eram recebidas com um muro de silêncio impenetrável. Dezenas de ligações foram pro correio de voz. Suas mensagens, variando de desculpas desesperadas a exigências furiosas, permaneceram não lidas. Ele enviou o equivalente a uma floresta inteira de flores para a propriedade da mãe dela. Só para ser informado por uma governanta gélida que a senhora Finn não estava em residência e todas as entregas estavam sendo recusadas. Ele era uma ilha. E a maré estava subindo. A humilhação era um país estrangeiro para Alistair. E ele era um turista indesejado. Ele era um homem acostumado a consertar problemas com dinheiro, poder ou charme. Mas esse problema era diferente.
Esse problema tinha um nome: Eleanor. E ela era imune aos três. A percepção de que ele não apenas tinha perdido ela, mas tinha fundamentalmente mal entendido ela, era a pílula mais amarga para engolir. Ele a tinha visto como uma bela e gentil contraparte à ambição dele. O lugar macio onde seu mundo duro poderia pousar. Ele nunca se preocupou em olhar para o aço na espinha dela. Ele, enquanto isso, operava com a precisão fria e metódica de um marechal de campo. A suíte no Carlyle tinha sido transformada num quartel-general de guerra. Armada com a equipe jurídica de Samuel Blackwood e um senso de propósito novo e feroz, ela dissecou a arquitetura da empresa que agora controlava. Ela passou 16 horas por dia em reuniões, em ligações, absorvendo décadas de relatórios financeiros, arquivos de pessoal e planos estratégicos. A historiadora de arte tranquila tinha ido embora, substituída por uma mente corporativa formidável. Acontece que ela tinha herdado mais do que apenas as ações do pai. Ela tinha herdado a perspicácia dele. Ela soube da guerra nas sombras de Julian Croft contra a Dynamics. As manipulações sutis do mercado. A caça furtiva de talentos-chave. A imprensa negativa cuidadosamente plantada. E ela soube, através de um investigador particular que Samuel contratou, do papel de Cassandra Thorne como sabotadora corporativa. O investigador de Scob riu e-mails criptografados e pagamentos offshore ligando Cassandra diretamente à Eteria. O beijo não tinha sido um ato de paixão. Nem mesmo de ambição. Foi um trabalho contratado. O conhecimento não machucou Eli. A endureceu. Removeu os últimos vestígios persistentes de dor pessoal e o substituiu por raiva estratégica e fria. Isso não era mais apenas sobre um marido infiel. Era sobre defender o legado do pai dela de chacais. Uma semana depois da gala, a reunião emergencial do conselho foi convocada. Foi realizada na sala de reuniões cavernosa e intimidante no último andar da Torre Dynamics. A longa mesa de mogno polida parecia um campo de batalha. Alistair estava lá, parecendo devastado, um fantasma no próprio reino. Os membros do conselho, 10 homens e uma mulher, sentavam com expressões sombrias e ansiosas. Na ponta distante da mesa estava Julian Croft e sua equipe jurídica, convidados como observadores. Circulando como urubus, prontos para apresentar sua oferta de aquisição hostil no momento em que a empresa ficasse oficialmente sem liderança. Ao lado deles, parecendo pequena e pálida, estava Cassandra Thorne. Croft a tinha arrastado até ali como uma demonstração cruel final do fracasso dela. As portas se abriram. E Eli entrou. A sala ficou em silêncio. Ela não era a mesma mulher da gala. Usava um terno de poder sob medida num tom de cinza carvão profundo que fazia os olhos verdes dela parecerem relampejarem. O cabelo estava preso num coque severo e elegante. Ela exalava uma aura de autoridade absoluta e inabalável. Ela não olhou para Alistair. Seus olhos varreram o conselho, permaneceram por um momento frio em Julian Croft, e então ela tomou seu assento na cabeceira da mesa. O assento do pai dela. Bom dia, senhoras e senhores, ela começou, a voz calma e comandante. Obrigada por virem. Estamos aqui para discutir o futuro desta empresa. Um futuro que, devido a eventos recentes, foi colocado em grave perigo. Marcus Thorne, o presidente, limpou a garganta. Eleanor, senhora Finn, recebemos uma oferta preliminar de aquisição do Sr. Croft e da Eteria. Dada a instabilidade das ações e a crise de liderança, é uma oferta que somos legalmente obrigados a considerar. Uma oferta baseada numa crise criada por ele próprio. Eli respondeu suavemente. Ela gesticulou para Samuel Blackwood, que começou a distribuir uma pasta para cada membro do conselho. Nesta pasta vocês encontrarão evidências de um esforço coordenado pela Eteria para sabotá-la Dynamics. Vocês encontrarão prova de pagamentos feitos à senhorita Thorne, que está presente hoje, com o propósito explícito de fabricar um escândalo para desvalorizar nossa empresa. Cassandra se encolheu como se tivesse levado um tapa. O sorriso reptiliano de Julian Croft vacilou pela primeira vez. Eli continuou, a voz implacável. A oferta do Sr. Croft não é um resgate. É o movimento final num jogo de espionagem corporativa. Ele não contava com o fato de que a empresa que estava tentando devorar não era de propriedade do homem que ele estava mirando, mas minha. Ela deixou aquilo afundar. E eu não tenho intenção de permitir que o trabalho do meu pai seja devorado por uma cobra. Então ela jogou seu golpe mestre. Na última semana não fiquei parada. Enquanto o Sr. Croft planejava sua festa da vitória, eu estava ao telefone. Estive em contato com empresas de private equity e investidores aliados que conheciam e respeitavam meu pai.
Alavancei minha riqueza pessoal e todos os ativos da família Vance para garantir capital suficiente não apenas para estabilizar o preço das nossas ações, mas para iniciar um programa massivo de recompra. Além disso, garanti votos por procuração de acionistas hesitantes suficientes para bloquear definitivamente qualquer aquisição hostil. A oferta da Aeteria está morta antes mesmo de começar. Um silêncio atônito encheu a sala. O rosto de Julian Croft era uma máscara de descrença e fúria. Ele tinha sido superado, vencido no próprio jogo dele, por uma mulher que ele tinha descartado como uma esposa decorativa. No entanto, Eli disse, virando sua atenção para o conselho, isso não resolve nosso problema central. O mercado perdeu a fé na nossa liderança. A marca está danificada. Uma mudança é necessária. Os olhos dela, pela primeira vez, se moveram para Alistair. Ele olhou para cima para ela, uma expressão desesperada e suplicante no rosto. Ele não viu nenhum traço de misericórdia. Os estatutos do Fundo Familiar Vance, que distribui, me concedem o poder de convocar um voto de desconfiança no CEO. Estou agora formalmente exercendo esse poder. Convoco um voto sobre a remoção imediata de Alistair Finn como diretor executivo da Finn Dynamics. Foi uma execução pública. Entregue com precisão cirúrgica. Todos a favor? Eli perguntou, a voz como aço. Uma a uma, as mãos subiram ao redor da mesa. Marcus Thorne. Os outros. Foi unânime. O conselho, vendo um caminho para a sobrevivência, tinha abandonado seu criador. Alistair afundou na cadeira. Um homem quebrado. Acabou. A moção passa. Eli anunciou, o tom plano, desprovido de triunfo. Alistair Finn é removido como CEO com efeito imediato. Estarei assumindo como presidente interina do conselho para supervisionar a transição e iniciar a busca por um novo diretor executivo. Esta reunião está encerrada. Ela se levantou. Tinha vencido. Tinha salvado a empresa do pai. Tinha vingado a própria traição. Ao sair da sala de reuniões, ela passou por Julian Croft, que a fuzilou com ódio puro. Ela encontrou o olhar dele e deu a ele um sorriso que era só gelo. Passou por Cassandra, que encarava a mesa, sua carreira e reputação em cinzas. E finalmente passou pela cadeira de Alistair. Ela não olhou para baixo. Apenas continuou andando, deixando os destroços de 3 vidas em seu rastro, enquanto ia construir a própria. 3 meses depois, o mundo da Finn Dynamics era um lugar diferente. O pânico tinha diminuído, substituído por um zumbido firme e confiante de atividade. As ações tinham se recuperado, estabilizadas pelo programa de recompra e pela crescente confiança do mercado em sua nova, inesperada líder, Eleanor Vance. Ela tinha legalmente abandonado o sobrenome do marido. Não era mais a presidente interina. O conselho, impressionado pelos instintos afiados e eficiência implacável dela, tinha tornado a posição permanente. Ela era natural. Governava com uma autoridade tranquila que comandava mais respeito do que o charme bombástico de Alistair jamais teve. Ela cortou a gordura, eliminou projetos de vaidade desperdiçadores e refocou a empresa em seus princípios centrais de inovação e qualidade. Os princípios que seu pai tinha instilado desde o início. Ela não estava apenas protegendo um legado. Estava redefinindo ele. O escritório dela, aquele que tinha sido de Alistair, foi transformado. A arte moderna fria foi substituída por paisagens impressionistas calorosas. A mesa massiva e intimidante foi trocada por uma mesa redonda colaborativa. E no canto, perto da janela com vista para a cidade, estava um lindo berço artesanal esperando. Com quase 9 meses de gravidez, Eli estava mais radiante do que nunca. A fragilidade tinha ido embora, substituída por uma força profunda e enraizada. Ela se movia pelo mundo com a certeza inabalável de uma mulher que tinha enfrentado o pior. E não apenas sobrevivido, mas prosperado. Alistair, em contraste, era um homem à deriva. Despojado do título e da identidade, ele tinha recuado do mundo. Vendeu os carros esportivos, as propriedades de solteiro. Passava os dias andando sem rumo pela cidade. Um fantasma assombrando as ruas onde uma vez foi rei. O escândalo o tinha tornado um pária. A perda de Eli e do filho não nascido o tinha esvaziado. Ele finalmente tinha entendido a diferença entre o que tinha e o que tinha perdido. Ele tinha tido um reino, mas o que tinha perdido era seu lar. Numa tarde fresca de outono, ele fez a única coisa que ainda não tinha ousado fazer. Foi até a Torre Finn Dynamics. Ele não tinha hora marcada. Simplesmente ficou no saguão até que a assistente de Eli, reconhecendo, nervosamente ligou para o andar de cima. Para surpresa dele, Eli concordou em vê-lo. Ele foi levado até o escritório que uma vez ocupou. Vê-lo ali,
Atrás daquela nova mesa, a mão descansando na barriga enorme, foi como um golpe físico. Ela era poderosa, serena, completa. Tudo que ele não era. Eleanor, ele disse, a voz rouca. Alistair, ela respondeu, o tom educado, neutro. Por favor, sente-se. Ele sentou, se sentindo como um menino chamado para a sala do diretor. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido pelos fantasmas de tudo que tinham sido. Eu não vim para falar sobre a empresa, ele começou, a voz mal passando de um sussurro. Ou o dinheiro. Eu sei que tudo isso se foi. Eu vim pedir desculpas. Não as desculpas patéticas que mandei por mensagem. Uma desculpa de verdade. Ele olhou para ela, os olhos crus com uma dor que ela nunca tinha visto nele. A arrogância tinha ido embora, queimada pelos fogos da própria criação dele. Eu destruí a gente, Eli. Eu sei disso. Fui arrogante e fraco e idiota. Peguei a coisa mais preciosa da minha vida, você, nossa família, e joguei fora por nada. Por ego. Parti seu coração e traí nosso filho antes mesmo dele nascer. E vou viver com isso pro resto da minha vida. Não tem desculpa. Só tem o fato de que eu fiz. E eu sinto muito. Tão profundamente arrependido. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, sem controle. Era o mais honesto, o mais vulnerável que ela já tinha visto ele. Eli ouviu, a expressão ilegível. A parte dela que uma vez o amou tão ferozmente sentiu uma pontada da velha dor. Mas era como lembrar de uma música de muito tempo atrás. A melodia era familiar, mas a emoção estava distante. Eu não te odeio, Alistair, ela disse finalmente, a voz suave. Não tenho energia para isso. Ódio é um investimento. E você não é mais um ativo na minha vida. As palavras foram mais frias que qualquer maldição que ela poderia ter lançado. Não estou pedindo para você me aceitar de volta, ele disse rapidamente, enxugando o rosto. Eu sei que é impossível. A confiança está quebrada para sempre. Estou implorando por uma chance de ser o pai dele. Me deixa fazer parte da vida dele. É tudo que me resta para pedir. Eli ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para a cidade que se espalhava lá embaixo. Esta era a decisão final. O último fio conectando a vida antiga deles à nova que ela estava construindo. Ele merece um pai, ela disse por fim, se virando de volta para ele. E você é o pai dele. Você vai fazer parte da vida dele. Uma onda de alívio profundo lavou o rosto de Alistair. Mas será nos meus termos, ela continuou, a voz endurecendo com aquele aço familiar. Haverá horários, limites. Não haverá confusão para ele sobre onde é o lar. Você terá um papel, mas não terá voz. Você entende? Sim, ele sussurrou, acenando. Qualquer coisa. Eu entendo. Bom, ela disse, o tom ficando enérgico novamente. A presidente voltando. Minha assistente entrará em contato com seu advogado para acertar os detalhes. Foi uma dispensa. Alistair se levantou. Um homem perdoado, mas não libertado. Ele olhou para ela uma última vez. Essa mulher magnífica e forte que estava carregando o filho dele. A mulher que ele tinha perdido. Obrigado, Eli, ele disse. Se virou e saiu do escritório. Saiu da empresa. Saiu da vida dela. Eli observou ir. Então colocou as duas mãos na barriga, sentindo o movimento forte e firme da nova vida dentro dela. A história não era um conto de fadas. Não houve reunião feliz. Nenhum perdão simples. A traição tinha deixado uma cicatriz que nunca cicatrizaria completamente. Mas das cinzas daquele fogo, ela tinha forjado uma nova realidade. Ela era mãe. Era líder. Era a única arquiteta do próprio futuro. E esse era um legado pelo qual valia a pena lutar. Robbie, Vance II nasceu 2 semanas depois. Numa terça-feira de manhã. Com um tufo do cabelo escuro da mãe e um choro que parecia sacudir as janelas da suíte particular de maternidade no Lenox Hill. Segurando ele pela primeira vez, embrulhado e impossivelmente pequeno contra o peito, Eli sentiu o mundo se recalibrar. A dor da traição de Alistair, o triunfo da vitória corporativa, a solidão consciente, tudo se dissolveu num zum irrelevante e distante. Ali nos braços dela estava o legado dela. O propósito dela. A verdadeira bússola dela. Cada decisão que tinha tomado desde aquela noite na gala. Cada movimento implacável e noite sem dormir. Tinha levado a isso. A ele. Ela era protetora dele agora. E esse era um papel que ela nunca abdicaria. E então, o que você achou dessa reviravolta toda? Eli foi certa em cortar Alistair da vida dela daquele jeito.
Ou você acha que ela deveria ter dado uma segunda chance? Conta aqui nos comentários o que você pensa. Se você curte histórias de drama, superação e empoderamento de verdade, deixa aquele like maroto no vídeo. Compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para não perder mais histórias que vão te fazer pensar, se emocionar e, quem sabe, até mudar alguma coisa na sua própria vida. Até a próxima!